existência de vocês, mulheres, se resumem a isso. Então, parem de reclamar que existem homens ruins de cama. Não é possível que na face da terra exista um ser humano que diga que se ela fosse liberar os seus instintos sexuais, ela iria para o inferno. Mulheres não gozam e ponto final. O orgasmo feminino jamais pôde ser provado cientificamente, portanto, sendo honesto, ainda podemos considerar que ele não existe. Como já disse, o prazer está do lado do homem. Você só existe para procriar e para nos satisfazerem. A existência de vocês, mulheres, se resumem a isso. A ciência já conseguiu provar através de testes e determinar que as mulheres acabam tendo um tipo muito peculiar de prazer mental imaginário. Então, parem de reclamar que existem homens ruins de cama e culpá-los por algo que a natureza não as permite sentir. Depois que eu li isso daqui, compartilhei lá no Instagram, eu fiquei com pena do nosso clitóris, né? Só serve para nos dar prazer, ao contrário do homem, que o pinto serve também para mijar e ejacular. E aí eu fiquei me questionando, né? Conversei com meu filho, ele falou: mãe, isso é zoação. O que esse cara tá falando aí é só para tirar onda com as mulheres. Ele só tá... Na verdade, não é possível que na face da Terra exista um ser humano que diga que a ciência provou através de teste que o prazer que nós sentimos é coisa da nossa imaginação. Todas as mulheres que gozam estão unidas mentalmente, tendo a mesma sensação. É imaginário. É engraçado isso, né? Eu fiquei assim, chocada. Foi um dos posts lá do Instagram que mais tem comentário. E eu não acho que ele esteja fazendo piada. Eu acho que é isso mesmo que ele acredita. Sabe por quê? Porque da mesma forma que essa criatura aí acredita nisso, existem mulheres que nunca sentiram prazer. Porque eu já trabalhei com sexualidade quando eu dava aula de pompoarismo, quando eu era instrutora de pompoarismo, e muitas mulheres vinham até mim e perguntavam: Sil, será que eu já tive orgasmo? Como é que é o orgasmo? Porque eu não tenho certeza se eu já tive. Eu sei que eu já senti prazer, mas eu não sei se aquilo era um orgasmo. Não era. Quando você sentir um orgasmo, quando você tiver um orgasmo, quando você sentir o prazer de um orgasmo, você vai saber que você teve um orgasmo. E é muito triste a gente saber que ainda existem pessoas assim, mulheres assim. E aí eu volto aqui num ponto que eu conversei com as minhas alunas da comunidade, quando uma delas falou que ela tá viúva e que ela tem muita libido e ela tem vontade de gozar, mas o padre Reginaldo Manzotti falou que mulher que se masturba vai pro inferno. E é isso então. Então a gente vai ficar presa a essas mentiras, essas crenças religiosas, a essas coisas que enfiaram na nossa cabeça, e a gente vai morrer frustrada e vai ter que voltar em outra vida para superar tudo isso. Se Deus, né, o Deus que vocês acreditam que fez a mulher da costela do homem, essa coisa aí, digamos que isso fosse verdade, por que ele ia colocar ali um clitóris na mulher? Nós sentimos prazer sexual porque nós precisamos sentir desejo de procriar. Isso é biológico. O erro é a mulher satisfazer o homem e não sentir prazer. Uma seguidora minha falou que a mãe dela, ela mandou pra mim isso lá no Instagram, falou que a mãe dela disse que quando ela casasse, ela tinha que ficar igual uma tábua deitada e deixar o marido gozar, porque se ela fosse liberar os seus instintos sexuais, ela iria pro inferno. Então ela tinha que controlar os seus desejos, porque mulher não pode sentir prazer. Ou seja, realmente muitas mulheres ainda acreditam que a única função de uma mulher na face da terra é dar prazer a um homem e carregar a cria na barriga e depois nos peitos, e é isso, e para isso que nós servimos e para isso que nós estamos aqui. Eu sinto muito por você, se realmente você pensa nisso, se você ainda acredita nesses padres que tem por aí, nesses pastores que tem por aí, que estão tudo virando celebridade, né? Estão tudo virando agora, como é que chama? Ídolos, né? Então, me fugiu a palavra agora que eu queria dizer, mas essas pessoas que estão ficando famosas aí, levando a palavra de Deus, né? Acabando com
com a vida de muita gente. Porque sim, porque uma mulher que passa a vida toda acreditando que ela só serve para isso, ou se quando ela vai se masturbar, ela sente culpa, medo de ir pro inferno, se essa pessoa tá fazendo isso com outras pessoas, quem vai pro inferno é ela. Se existisse o inferno, era ela que iria, porque ela tá sendo muito esperta. Não pensa que essas pessoas que estão aí nos palcos dando palestra e falando de um Deus que vai mandar todo mundo pro inferno aí, elas realmente acreditam nisso. Não, elas precisam falar isso para vocês. Então, como existem mulheres que ainda acreditam nessas coisas, eu penso que essa criatura que escreveu esse negócio aqui também acredita nisso. Que nós temos que aceitar que nós estamos aqui só para procriar e para satisfazer homem. Os homens só pensam isso das mulheres porque as próprias mulheres pensam isso de si mesmas. Está mais do que na hora da gente se livrar dessas crenças. Não existe um Deus fora de nós olhando para nós e que determinou o que devemos fazer e o que não devemos. O nosso desejo sexual são reações químicas dentro de um corpo orgânico. Tem um motivo para isso existir. A gente libera hormônios de prazer, hormônios de felicidade no ato sexual. Isso faz bem. O que não faz bem e que leva a doença, principalmente câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de vagina, é a mulher ficar presa dentro disso, do medo, da culpa, do erro. É isso que tá matando as mulheres com tantas doenças, tanta depressão. Vocês precisam se libertar para viver a verdadeira essência divina, para ter prazer, para ser feliz de verdade. A gente tá aqui para evoluir, a gente não tá aqui para ficar ouvindo baboseira e aceitando. Vocês têm que ter dentro de vocês verdades que são de vocês, que não estão relacionadas a verdades dos outros. Se toquem, gente, se masturbem, sintam prazer, não sintam culpa. É isso que vocês precisam fazer, se libertar disso tudo. Ou então, os homens vão continuar fazendo com a gente o que fazem até hoje, tendo essa visão machista. Eu não tô dizendo que você tem que sair por aí dando para Deus e o mundo. Até agora eu nem falei de sexo entre homem e mulher. Eu tô falando de sentir prazer, se libertar a tua essência feminina. Se você não fizer isso, não faz sentido você estar aqui. Esqueça esse Deus do pecado, esqueça isso. Essa história de o que Deus uniu, o homem não separa. Deus não te uniu a ninguém, foi você que escolheu casar com certa determinada pessoa. Foi você que escolheu aquilo. Se você escolheu, não fica colocando Deus no meio disso, porque Deus não está fora, Deus está no embuste, Deus está em você, Deus está em todo mundo, porque Ele está aqui, ó, nas nossas células, nos nossos átomos, em tudo, Ele está em tudo. Ele não está fora, ele não é um homem. Então parem de ficar achando que isso existe. Isso não existe. Isso foi inventado justamente para te controlar. E foi inventado por quem? Por homens. Homens. Esses padres que vocês idolatram aí, esses pastores que vocês idolatram, eles são machistas. Eles não fazem o que eles estão dizendo para vocês fazerem. Será que vocês não entenderam isso ainda? Gente, eu não sou feminista, vocês sabem disso. Eu acho que muitas mulheres erram. Eu acho que muitas mulheres não têm caráter, são mau caráter, né? Porque falar não tem caráter não existe. Todo mundo tem caráter, mas uns têm desvio de caráter. Então, sim, como existem homens bons, como existem homens machistas, enfim, cada um é como é. Mas eu não posso ignorar o fato de que existem mulheres perdendo a própria vida porque acreditam em baboseira. Nós estamos no século 21 e as pessoas mandam, sempre que eu falo isso, as pessoas acham que eu estou afrontando um ser divino. Não, muito pelo contrário. Eu quero que vocês entendam a verdadeira essência de Deus. Eu quero que vocês se conectem com essa força que está em vocês.
Deus, que não precisaria ter esse nome, eu posso chamar do que nome que eu quiser, mas quando a gente fala Deus, a gente já lembra de um Jesus lá na cruz. Não, então não vamos falar Deus, vamos falar essa força que alimenta o nosso corpo, essa força, esse ser divino, essa energia, ela age através de você. São as suas experiências que levam conhecimento para essa energia divina. Então, parem com isso. Parem de usar como desculpa algo externo para se manter na vida que vocês têm, para continuar fazendo o que vocês fazem. Eu percebo, assim, nos últimos anos do meu trabalho, né, do YouTube, lá no Instagram e através de alunas também, que é mais fácil eu buscar um culpado. Se eu não tenho coragem de assumir as rédeas da minha própria vida, eu preciso culpar alguém. Então, eu digo que tem que ser assim porque Deus quer. Que eu tô passando por isso porque é escolha de Deus. Porque eu preciso passar por isso, sabe? Se eu tô sofrendo hoje é para eu provar a minha fé. Olha, gente, ninguém precisa evoluir no sofrimento. A gente não evolui através do sofrimento. O sofrimento nos trava. Ele não nos permite chegar aos nossos objetivos. Então, essa baboseira de que quem sofre tem prioridade no céu, olha, já devia ter acabado há muito tempo. A gente tá aqui para viver o que existe de melhor, para sentir prazer, para ter relacionamentos interpessoais, para poder ter experiências que o dinheiro pode comprar. A gente não tá aqui para sofrer. Quem contou isso para vocês foi a igreja. Por quê? Porque não é para vocês ter dinheiro, não é para vocês ter poder. O nosso sistema de ensino também é a mesma coisa. Ensina que você tem que trabalhar para os outros. E os empresários? Por que eles podem ser ricos e você que é o funcionário não? Então, nós somos doutrinados pela igreja e pelo governo, pela própria sociedade, a ser o que somos. Mas nós podemos mudar isso, a gente não precisa mais aceitar isso. Nós somos pessoas inteligentes. Mas como disse, né, um grande pensador, que eu não me lembro quem foi, mas ele disse assim: a inteligência e o fanatismo estão em distâncias enormes, não andam juntas, estão totalmente separados. Então, enquanto você continuar acreditando nos outros e sendo fanática por aquilo, não parando para se questionar, não parando para observar melhor as contradições dessas pessoas, para observar que talvez o seu líder religioso, enquanto você está aí tirando o dinheiro que você podia comprar uma comida melhor para os seus filhos, ele está lá vivendo numa mansão em Alphaville, enquanto você não abrir seus olhos para ver a verdade, a realidade que te cerca, você vai continuar na ignorância. Perguntaram para mim lá no Instagram quando que eu parei de acreditar em Deus. A primeira pergunta foi: que Deus, né? Que Deus? Esse Deus da religião, esse Deus assassino que está na Bíblia? Eu parei de acreditar nisso. Na verdade, nunca acreditei que isso existia, mas eu parei de fingir, né, que acreditava quando eu saí da ignorância, quando realmente eu comecei a fazer perguntas e as pessoas não sabiam me responder. As pessoas falavam para mim: você precisa ler a Bíblia, tá na Bíblia, mas eu nunca vi a Bíblia como algo sagrado. Eu nunca vi, desde criança, mesmo em uma família católica, eu nunca, dentro de mim, algo dizia, mas isso não faz sentido. Então eu comecei a ir atrás, e aí eu vi contradições, e aí eu via que lá realmente era um Deus assassino, era um Deus que mandava matar e de repente falava que não podia matar, e aquilo bugou meu cérebro. Eu falei: não, pera lá, isso aqui é um livro histórico que as pessoas foram pegando escritas por aí e catalogando e traduzindo e mudando e tá, e de repente surgiu Jesus, aí mudou tudo, mas não é... Entendeu, gente? Então eu não vou vir aqui falar para vocês a respeito disso. Eu só tô falando para vocês que vocês precisam se questionar mais. Pessoas inteligentes fazem perguntas. Pessoas ignorantes aceitam qualquer coisa. Então vai lá curtir seu corpo, vai se masturbar, compra um vibrador, ninguém vai te julgar por isso. Você só cria na sua vida aquilo que você é. Se você tem medo, você vai criar todas aquelas situações que você teme. Se você fica implorando para que uma coisa externa mude a sua realidade, você nunca vai mudar a sua realidade. Você vai morrer pobre, infeliz, frustrada, doente. Mas a partir do momento que você decide estudar,
se autodesenvolver, prestar atenção mais em você e menos nos outros, aí que o negócio muda. Por isso que eu desenvolvi o Metamorfose e o MDMA. Por isso que as minhas alunas hoje têm uma visão totalmente diferente da vida. Porque lá dentro elas entenderam. Elas não ficaram presas, tipo um boi que põe o negócio aqui para ele não ver o pasto do lado e desviar a atenção. Porque é isso que colocam em vocês, é isso que a religião faz. E aí vocês não podem se questionar, porque eles dizem para você que se você questionar, você vai pro inferno. Se você duvidar, você vai pro inferno. E aí você fica com esse medo e não sabe o que fazer. Mas eu vou te dizer uma coisa, o inferno só existe se você acredita nele. Porque o mundo externo é criado a partir do que eu sou, a partir das minhas crenças. Se eu creio no inferno, no medo, no pecado, num Deus que mata as pessoas e ao mesmo tempo diz que as ama, né? Porque é isso. Lá na Bíblia manda matar todo mundo, queimar todo mundo. A Igreja Católica matou um monte de gente, queimava as mulheres e nós estamos aqui ainda achando que isso é certo. Então, se eu, posso escolher no que acreditar, eu não vou acreditar nisso. Eu abro mão disso. Desculpa, mas eu abro mão disso. Eu não quero isso para minha vida. Então, se questionem, porque a partir do momento que eu comecei a me questionar e viver a verdadeira essência dessa energia criadora, dessa energia maravilhosa, a minha vida mudou. Eu me tornei uma pessoa saudável, uma pessoa autossuficiente, uma pessoa que sabe o que é amor de verdade, uma pessoa que sabe se valorizar, que sabe afastar de perto de mim pessoas tóxicas, que não permite mais ser explorada, que não permite mais fazer sexo para satisfazer homem. Tudo isso mudou. E hoje sim, eu me sinto conectada com Deus. Por quê? Porque eu não tenho mais dúvida. Eu não tenho mais questionamento, eu não tenho mais conflitos dentro de mim. Então, perca o medo, clique aqui no primeiro comentário e faça o Metamorfose. Depois, você tira suas conclusões. Simples assim. Eu só falo para você olhar para você. É simples, olhe para você, ninguém vai te convencer a nada. Eu quero que você comece justamente a se questionar. E eu não tô aqui para enfiar nada goela abaixo. Você, a partir do autoconhecimento, vai dizer: caramba, agora eu tô sacando o que tá acontecendo aí há milhares e milhares de anos, tá? É só isso, gente. Só isso. Você tá aqui para evoluir, não para ficar presa a um monte de baboseira. Pronto, falei.